aplicada para a construção da ponte sobre o rio Incomate. Executivo já tem plano para dinamizar o aeroporto internacional de Nacala. Se fosse vivo, Nelson Mandela completaria hoje 101 anos de idade. Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República diz que já está em curso o estudo de viabilidade para a construção da ponte sobre o rio Incomate, orçada em 25 milhões de dólares no distrito de Magude, província de Maputo. No primeiro dia de visita à província de Maputo, Filipe Nunes exigiu às autoridades da província soluções para as reclamações sobre o mau atendimento hospitalar, cobranças ilícitas na saúde e progressões de carreira dos professores. O posto administrativo de Panjani, no distrito de Magude, foi a porta de entrada de Filipe Nunes para a visita provincial à província de Maputo. Na nona província que escala no périplo pelo país, o Presidente da República quer fazer o balanço da governação. Por isso começou por visitar uma feira agropecuária para ver de perto a produção. Na comunicação com a população, neste comício, justificou que muitas promessas não foram concretizadas pelo corte do financiamento ao orçamento do Estado, mas também ouviu as preocupações do povo. Há abundância de projetos de criação de gado, mas criam poucos postos de emprego. Estamos a pedir aos nossos líderes comunitários para nos facilitarem a concessão de espaço para os jovens construir. A reabertura da fronteira Mapulanguene. E a estas preocupações, dá garantias de respostas. Nós já fizemos o estudo. Sabemos que a ponte tem que ter 500 metros de comprimento. Também sabemos que a ponte deve custar 25 milhões de dólares americanos. Estamos agora a angariar recursos para podermos fazer a ponte. A fronteira, a abertura não é unilateral. Não é Moçambique que deve decidir abra a fronteira, porque tem que haver serviços do outro lado e serviços do nosso lado. Além de fazer o balanço dos 5 anos de governação e medir o pulsar do desenvolvimento deste distrito, o Presidente da República aproveitou Panjani para deixar alguns recados à província de Maputo. Falou de problemas que constituem preocupação nas áreas de saúde, educação e segurança a nível da província de Maputo. Há reclamações no Hospital Geral de Machava, no Hospital Provincial de Maputo, também no Centro Social, do Centro de Saúde de Njavela. Eles reclamam de mau atendimento, problema de cobranças ilícitas. Alguém quer ser atendido, quer marcar uma consulta, tem que tirar algum dinheirinho primeiro. Portanto, progressões, promoções. A tendência, às vezes, aqui na província de Maputo, é os professores não ter paciência e, na hora de ponta, a hora dos exames, estar a condicionar os exames em função a essas carreiras. Ainda esta quarta-feira, o chefe de Estado escalou uma empresa de criação de gado bovino e lançou uma repetidora da rádio pública, a Rádio Moçambique. Então, hoje o Presidente da República auscultou as principais preocupações dos professores da província de Maputo e prometeu respostas a questões levantadas. Os professores pedem inclusão na discussão de modelos curriculares, assistência médica, pensão de sobrevivência e transporte. Nesta sala estão reunidos representantes dos professores dos 8 distritos da província de Maputo. Deslocaram-se a Magude para encontrarem-se com o Presidente da República e, em nome da classe docente, expressar as principais inquietações. Se mora um professor, é a Deus. Os filhos ficam à deriva. Não sai a pensão de sobrevivência. Pedíamos mais escolas e residências para os professores. O professor, com seu salário, ele não vive até além. Ele busca algum nos bancos. E nessa situação de busca de valor nos bancos,
Com o sistema que a gente tem da nossa data de salário, fica um pouco complicado. E ainda notamos o caso do cartão de assistência médica medicamentosa, que todos os funcionários tratam, mas que não nos beneficia. Filipe Nunes anotou todas as questões colocadas. Não promete soluções, mas garante analisar com o executivo todas as preocupações. Eu não vou responder todas as coisas, se calhar nem é o objetivo da reunião responder. É buscar a sensibilidade e tentarmos resolver aquilo que é possível. Mas vou reunir também com o governo amanhã, eles de certeza estão a fazer matriz daquilo que são as preocupações dos professores para poderem algumas coisas me explicarem o que está a acontecer. Mas o presidente trazia também alguns recados que não quis sair sem transmiti-los aos educadores. A higiene coletiva. Começa por limpeza, uma escola que tem casa de banho. Eu conheço escolas que têm casa de banho, mas depois fecham. Aquela coisa de corrupção não fica bem, né? Para o professor. Pedir um dinheirinho a um aluno da escola primária, né? O pai não tem. Agora aquele apoio de, como chama? ODA, ODE? Como? É o quê? Estão a mamar. A visita de 2 dias do presidente da República à província de Maputo continua esta sexta-feira, onde Filipe Nunes vai escalar o distrito de Boane. Pedro Amba e Antônio Tiwa, STV. A Assembleia da República aprovou em definitivo a lei que criminaliza as uniões prematuras. O instrumento estabelece uma pena de 2 a 8 anos de prisão ao pai, mãe ou encarregado que ameaçar, obrigar ou intimidar a criança a aceitar a união. Abraços e sorrisos que simbolizam a satisfação das organizações da sociedade civil, que há mais de 2 anos aguardavam pela aprovação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras. A aprovação deste instrumento legal acontece numa altura em que Moçambique tem uma das taxas mais altas de uniões prematuras do mundo e porque algumas uniões resultam da pressão da família. A lei aprovada esta quinta-feira na especialidade prevê sanções contra os pais e encarregados que obrigam menores a unirem-se maritalmente. O pai, mãe, tutor, irmão, padrasto, madrasta, qualquer parente na linha reta e até 3º grau da linha colateral, encarregado de guarda ou de educação, ou a pessoa que de boa fé tiver a criança na sua dependência, ou sobre ela exercer poder equiparável ao parental ou de guarda, que compelir a criança por ameaça ou veemente intimidação a aceitar a união, será condenada à prisão de 2 a 8 anos de prisão. A sociedade civil considera que a aprovação da lei constitui uma vitória para todos os moçambicanos. É importante também dizer que nós não vamos atuar só na perspectiva da penalização, porque a lei não é tudo. É uma questão de mudança de mentalidades, mudança de hábitos, e vamos trabalhar muito também na perspectiva de prevenção, porque a nossa vontade é que as mentes mudem, não é apenas que as pessoas sejam detidas, mas é que as pessoas respeitem os direitos das crianças. Ainda nesta quinta-feira, os deputados aprovaram na especialidade o projeto de revisão do livro 5 do Código Civil, nomeadamente o projeto de lei das sucessões. Nós sabemos que na questão do direito sucessório as mulheres eram as maiores vítimas, não é? E para nós é um ganho muito grande, porque esta lei vem também considerar o unido de fato ou a unida de fato como sucessível, o que não estava previsto na lei anterior, que é esta que vai ser revogada agora. Então, para nós é um ganho muito grande, porque nós acreditamos que as famílias moçambicanas, em caso de morte de um dos seus parentes, do seu cônjuge ou seu companheiro,
da união, de fato, estarão melhores protegidos. Protegidos os cônjuges, os unidos, de fato, mas os seus filhos. O projeto de lei de sucessões pretende, entre outros objetivos, prevenir situações de conflitos relacionados com a partilha da herança em caso de morte do cônjuge. A presidente da Comissão Executiva do Fórum Parlamentar da SADC, Verônica Macamo, apela ao compromisso dos governos continentais com aspectos visando a resiliência contra as mudanças climáticas. O apelo foi lançado hoje quando do decurso da 45ª Assembleia Plenária do órgão que terá lugar na capital do país. Excelências, a sessão da Comissão Executiva que hoje inicia. A Comissão Executiva do Fórum Parlamentar da SADC está desde esta quinta-feira reunida em Maputo no encontro preparatório da Assembleia Plenária do órgão. Na abertura do encontro, Verônica Macamo apelou à necessidade de um compromisso continental com as mudanças climáticas, que será um assunto principal da Assembleia. Os recentes ciclones que abalaram a nossa região e os seus efeitos devastadores são uma prova inequívoca de que algo deve ser feito para que os nossos estados estejam melhor preparados para reduzir as vulnerabilidades existentes face à ocorrência destes fenômenos naturais e que ações preventivas devem ser desenhadas e implementadas. Verônica Macamo defende a aposta na resiliência como forma eficaz de prevenção aos eventos extremos. Como parlamentares, devemos nos engajar nos esforços que os nossos governos têm levado a cabo, quer ao nível nacional, quer ao nível regional, para que as nossas comunidades sejam mais resilientes às mudanças climáticas. O encontro da Comissão Executiva do Fórum Parlamentar da SADC termina esta sexta-feira e antecede o arranque da 45ª Assembleia Plenária, que tem lugar no domingo. Entre 2015 e 2018, o número de unidades sanitárias do país passou de 1.534 para 1.652. O destaque vai para o primeiro hospital central construído de raiz no pós-independência em Quilimane, que está a aliviar a pressão dos outros 3 hospitais centrais. Os dados foram partilhados hoje pela Ministra da Saúde em Tete na abertura do 45º Conselho Coordenador do setor. Trata-se do último Conselho Coordenador da Saúde referente ao quinquênio 2015-2019 e que acontece pela primeira vez fora da capital do país. Por isso, servirá para avaliar as dificuldades e realizações dos últimos 5 anos. Nazir Abdullah reconhece que a rede sanitária do país ainda é um desafio e que a qualidade de atenção ao utente continua a ser uma questão ainda por melhorar. No âmbito da melhoria da assistência médica à população, foi feita a expansão da rede sanitária de 1.534 unidades sanitárias que tínhamos em 2015, passamos para 1.652 unidades sanitárias em 2018, de modo a oferecermos cuidados de saúde mais diferenciados e mais próximos à nossa população. A reunião acontece numa altura em que o HIV-Sida continua a ser um problema de saúde pública no país. E de modo a acelerarmos a resposta contra esta pandemia e travar o crescimento no número de pessoas vivendo com HIV-Sida, o país aprovou o Plano Estratégico para o Combate ao HIV-Sida, o PEN 4 2016-2020. E é neste contexto que registramos a expansão do número de unidades sanitárias que disponibilizam o tratamento antirretroviral, levando a um aumento na nossa capacidade de oferta. O 45º Conselho Coordenador de Saúde tem a duração de 3 dias e decorre sob o lema Fortalecendo o Sistema de Saúde, rumo ao alcance da cobertura universal. Na reunião também serão apresentadas as prioridades para o ano 2020, que deverão orientar a planificação de todo o Serviço Nacional de Saúde, incluindo diversas organizações não governamentais que atuam nesta área. Carlos Mesquita exigiu hoje que gestores dos aeroportos de Moçambique sejam mais presentes nas infraestruturas para garantir o melhor funcionamento das mesmas. Visitarem as suas instalações numa base diária
e ver como é que estão a ser tratados. Até as casas de banho. No encontro que junta vários intervenientes do setor da aviação em Moçambique, o ministro dos Transportes e Comunicações desafiou os gestores da empresa pública Aeroportos de Moçambique a serem mais diligentes na gestão das infraestruturas e fez questão de lembrar que um aeroporto é um cartão de visita de um país. Quando se chega a um aeroporto à noite e vê-se o nome do aeroporto, só metade das letras que estão acesas, ficamos logo com a sensação um pouco desagradável para quem está a dirigir aquele aeroporto. Porque a mensagem que nos passa é que não está atento na manutenção da infraestrutura que lhe foi dada a responsabilidade de gerir. E se começamos por aí, começamos a recear do que poderemos depois ir encontrar lá dentro. E porque o encontro visa analisar o desempenho da Aeroportos de Moçambique no primeiro semestre do ano, a dívida avaliada em 17 milhões de dólares que a empresa tem com a banca não passou ao lado do discurso de Carlos Mesquita. O ministro exigiu melhor gestão da dívida. O endividamento da empresa deve ser encarado com a necessária seriedade e responsabilidade, devendo a empresa prosseguir com esforços em curso junto dos parceiros para a reprogramação e cumprimento integral dos compromissos assumidos. O balanço financeiro da empresa durante o primeiro semestre deste ano só será conhecido esta sexta-feira, último dia do encontro. O diretor-geral do aeroporto de Nacala diz que a infraestrutura está a ter o seu melhor ano desde a sua construção. José Candrinho falava à margem da reunião de balanço semestral de Aeroportos de Moçambique. Por muito tempo considerado um bem sem utilidade, o aeroporto internacional de Nacala pode estar a começar a dar frutos. O diretor deste aeroporto aponta o aumento do número de voos das linhas aéreas de Moçambique e a entrada da Ethiopian Mozambique como indicadores de que a situação está a melhorar. No dia 9 de janeiro, a LM começou a aumentar a frequência, introduziu um terceiro voo, agora em março introduziu um quarto voo. Também a Etiópia começou a operar e estamos convencidos que este ano será o ano do aeroporto de Nacala. O aumento, todas as cifras, todos os números, as projeções mostram-nos um grande crescimento de tráfego, tanto de passageiros como de aeronaves. O aeroporto de Nacala foi construído a pensar-se em voos vindos de fora e o diretor diz que esta fase está próxima. O governo aprovou um decreto no ano passado que determina que Moçambique exige 3 aeroportos internacionais, incluindo Nacala. Significa que todos os voos fora do espaço SADC, que no outro Moçambique, só podem operar para Nacala. É nesse contexto que a Quênia vai começar a operar em Nacala. Enquanto isso, o ministro dos Transportes e Comunicações diz que, num futuro próximo, o número de voos vai disparar em Nacala. Daqui a pouco vão, tanto com a declaração de final de investimentos da zona de Palma, onde vai ter que ser recortada uma quantidade enorme de estrangeiros para a implementação, portanto, dos projetos, haverá necessidade de ter condições de navegabilidade o mais próximo possível da zona de Palma. E olhando para o aeroporto internacional de Nacala, este tem capacidades e qualidades suficientes para receber esses grandes voos que virão. Cabo Delgado tem um novo juiz-presidente para o Tribunal Judicial da província. Trata-se de António Fernando Sebastião Matimula. Erzelina Manjata, a primeira mulher na história da província de Cabo Delgado que dirige o Tribunal Judicial, foi transferida para o Tribunal de Trabalho da cidade de Maputo, onde ocupa a mesma função, mas esteve presente na cerimônia de tomada de posse do seu sucessor, António Matimula. A cerimônia foi testemunhada pelos funcionários do tribunal e foi orientada pelo juiz-presidente do Tribunal Superior de Recursos de Nampula, Pascoal Jussa. Dado o volume de investimento por vir, como o ascendente de nível de criminalidade que é necessário debelar e combater com medidas judiciais adequadas e proporcionais aos factos, espera-se muito do empossado.
Apesar de não ter conseguido encerrar o caso de ataques armados em Cabo Delgado, Erzelina Manjate, que esteve na província por cerca de 2 anos, deixa o tribunal com sentimento de missão cumprida. Todos nós demos o nosso melhor e saímos com a sensação de dever cumprido. E o atual juiz-presidente promete mudança. Uma justiça cada vez mais justa em termos da sua qualidade. Que nós entendemos que a qualidade integra a celeridade, a própria qualidade técnica das decisões a serem tomadas nos tribunais. Antônio Matimule é o 10º juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado e tem a difícil missão de continuar com o caso de ataques armados e estender a justiça para 4 distritos que ainda não têm tribunais. O Estado vai arrecadar 30,9 bilhões de dólares em 25 anos no projeto de gás golfinho atum do consórcio liderado pela Anadarko na bacia do Rovuma. O valor foi revelado hoje pelo Instituto Nacional de Petróleos, um mês após a decisão final de investimento do projeto. O projeto golfinho atum, tendo em conta, portanto, a sua saúde financeira, irá gerar receitas totais de 60,8 mil milhões de dólares, que naturalmente vão ser repartidos entre o Estado, representado pelo Governo, e as concessionárias. E naturalmente, e aqui convém sublinhar, após a recuperação dos custos. Essas são as dívidas que foi necessário, portanto, as concessionárias fazerem para, portanto, obter esse financiamento. E deste valor, queria aqui destacar que as receitas acumulativas para os 25 anos do governo amontam a 30,9 mil milhões de dólares. Portanto, são as receitas que o Estado vai receber durante os 25 anos do projeto. As concessionárias, que é outra contraparte, irá receber 28,9 mil milhões de dólares durante os 25 anos. Então, nós estimamos que o Estado irá receber, portanto, anualmente, cerca de 2,1 mil milhões de dólares. Esse é um valor médio. Portanto, se calhar, não tenho aqui um modelo econômico, nós comecemos por receber 300 a 400 milhões de dólares, que irá variar. Portanto, vai atingir um pico e, naturalmente, quando o projeto começar, portanto, a decrescer, ele irá diminuir. O Instituto Nacional de Estatísticas vai lançar em novembro mais um inquérito sobre os agregados familiares. O inquérito visa atualizar o índice da pobreza no país. De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas, o inquérito deste ano vai abranger mais de 13.500 agregados familiares, que vão trazer o retrato da incidência da pobreza no país. Este inquérito visa, essencialmente, a atualização da informação concernente às despesas e receitas dos agregados familiares. A base fundamental para a atualização daquilo que é a linha de pobreza do país. Neste momento, decorre a fase piloto do inquérito, prevendo-se que dentro de 4 meses arranque a fase oficial, que este ano terá uma nova metodologia. Nós vamos introduzir este caderno individual, em que cada agregado familiar maior, cada pessoa maior de 15 anos vai ter um caderno em que vai anotar todas as despesas que fizer fora do agregado familiar. Os resultados serão conhecidos no segundo trimestre de 2021. A autarquia da Matola conta com um regulamento para o transporte de água potável em viaturas cisterna. A medida visa garantir um padrão de segurança e higiene. O município da Matola diz que constatou que há caminhões que fazem limpeza de lamas fecais e mais tarde são usados para o transporte de água potável. Por isso, a Assembleia Autárquica da Matola aprovou um instrumento que vem clarificar e orientar a atividade de transporte de água para o consumo humano em caminhões cisternas. O objetivo fundamental é, primeiro, orientar e monitorar a operação. Segundo, assegurar que as fontes de captação de água elas são conhecidas. Então, nós sim saberemos
Cada transportador de água potável sabemos aonde capta água, qual é a fonte, fiscalizamos a fonte, asseguramos que a fonte é segura, a água é potável e controlamos todo o movimento que se estabelece com esta água até o destino final. De forma que, se houver algum problema de saúde pública no destino ou em qualquer zona, em qualquer família, nós poderemos saber quem é que forneceu essa água e de onde captou essa água. Neste momento, Matola conta com 120 caminhões que se dedicam ao transporte de água. O PCA da Empresa Municipal de Água e Saneamento fala dos requisitos para o exercício daquela atividade. A viatura tem que ser exclusivamente para água potável. Tem que ter as insígnias, as inscrições que dizem que é exclusivamente para água potável. Tem que ter um sistema de entrada e saída de água que pode ser verificável em termos de condições de limpeza. Tem que ter um boletim constante de limpeza. Estamos a trabalhar com a saúde no sentido de garantir que haja uma fiscalização não só do Conselho Municipal, mas com as áreas da saúde, de que aqueles caminhões são, digamos, limpos periodicamente e são certificados de que estão em condições de transportar água potável. Então, esses são alguns dos elementos. Os outros elementos é que os operadores têm que estar em condições de saúde para poder manusear esse tipo de caminhões. Tem que estar uma indumentária que seja apropriada para quem está a distribuir água. Depois da aprovação, o regulamento segue para o Ministério da Administração Estatal e Função Pública para efeitos de homologação. Saímos esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. A Assembleia Municipal da Beira aprovou hoje, por maioria absoluta, um plano de gestão integrado de resíduos sólidos apresentados pelo Executivo de Davis Simango, que tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos munícipes. O Conselho Autárquico da Beira apresentou à sua Assembleia, nesta quinta-feira, um plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Com esta iniciativa, a entidade pretende melhorar a recolha e tratamento do lixo na urbe, desde a sua produção até o depósito final, tanto por singulares assim como por empresas. A cidade da Beira produz diariamente cerca de 520 toneladas de lixo, mas a capacidade de recolha é de apenas 225 toneladas, fato que está a contribuir para a proliferação de lixo na urbe. Se for a ver, atualmente não temos caminhões de reserva. Avariou 1, avariou 2, começam a gritar os munícipes. Há lixo na cidade, eles não percebem. Então, é uma razão que eles têm. O que tem que acontecer é termos também nesse plano, prever caminhões de reserva em caso de avaria, em caso de manutenção. E quando será feita essa manutenção? Tem que vir tudo isso no plano. Ou assim que melhoramos, podemos melhorar a nossa questão. E saber também quantos caminhões precisamos, quantos tratores precisamos, quantos homens precisamos. Tudo isso tem que ter plano. Não é só apanhou, tirou aquele, meteu este. Não. É uma coisa planificada para melhorar a gestão de resíduos sólidos na Beira. O plano de gestão integrada do Executivo de Davis Simango foi aprovado com votos do MDM e Renamo, que totalizam 34, sendo 22 do Galo e 12 da Perdiz. A Frelimo, que tem nesta Assembleia 14 membros, votou contra. A Renamo votou a favor porque não encontrou razões que justifiquem a reprovação. A Renamo votou a favor porque considera que este instrumento é importante para a normal vida dos munícipes. A bancada do Movimento Democrático de Moçambique votou a favor do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos da cidade da Beira, por compreender que o documento de referência apresentou dados que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos munícipes desta cidade. A Frelimo disse que votou contra o documento porque, alegadamente, não teve tempo para analisar o conteúdo do mesmo. O Conselho Autárquico da Beira incorreu numa ilegalidade grosseira porque violou o regimento da Assembleia Autárquica, um instrumento mais que viabiliza o funcionamento da Assembleia ao fazer chegar tardiamente à bancada, o que não facilitou a uma análise profunda, consubstancial do seu conteúdo. A Assembleia Municipal da Beira voltará a estar reunida na próxima semana para debater o seu plano de atividade e orçamento.
O presidente do Conselho Autárquico de Nampula prometeu eliminar os buracos nas estradas da cidade durante 90 dias. A situação prevalece em alguns pontos da cidade quando faltam 15 dias para o fim do prazo dado por Paulo Van, que refere que foi cumprido a 90% tanto do prometido. O presidente do Conselho Autárquico de Nampula reconhece existirem ainda estradas com buracos, mesmo faltando 15 dias para o fim do cumprimento da sua promessa. Ainda assim, Paulo Van refere com satisfação que até ao momento foi realizado 90% do previsto. Nos resta a rua de Matadouro e de Namicopo e uma pequena região ali nos Limoeiros. O que quer dizer, aquilo que prometemos em fazer durante os 90 dias e agora nos restam 15 dias, e acreditamos nós termos feito aproximadamente 90%. O que quer dizer, vamos cumprir com a promessa. O tapamento de buracos está a ser feito com recurso a saibro e por vezes coberto com asfalto. Alguns munícipes têm reservas em relação à qualidade das obras em curso, incluindo a da Avenida Eduardo Mondlane. Eu estou na estrada durante 17 anos. Nunca vi uma coisa igual que está a se fazer aqui. Levar saibro, meter num buraco e tapar com alcatrão. As máquinas só andam para um sítio, só estamos a ver amontoar areias. E um dia trabalham aqui, fecham, porque pronto, tem que tirar algumas barracas, tem que tirar alguns pavês. O engenheiro civil, Ângelo Soares, faz algumas observações. Através desse processo de tapamento de buracos, o que nós vamos constatar é que após o tempo chuvoso, novamente poderão surgir novos buracos. Por quê? Porque em algum momento, quando as viaturas lá poderão circular, elas poderão eventualmente descascar novamente o pavimento por causa de pequenos golpes que vão efetuando sobre esta pequena descontinuidade das duas camadas. De acordo com a autarquia, as obras de tapamento de buracos estão orçadas em 6 milhões de meticais. A produção da soja é vista como uma história de sucesso em Moçambique. No âmbito da primeira edição de Mosgro, a STV mostra-lhe alguns casos de sucesso da produção desta cultura das pocas que registra uma maior cadeia de valor completa no país. Nos últimos anos, a produção da soja tem vindo a ganhar notoriedade em Moçambique, particularmente nas províncias do centro e norte do país, mercê dos incentivos concedidos pelo governo e parceiros. Os incentivos incluem o fornecimento de sementes melhoradas aos produtores, o que permite que a produção de soja registre já uma evolução bastante significativa nas províncias produtoras. Em Manica, distrito de Macate, a equipa da Mosgro visitou a Phoenix Seeds, fábrica de produção de sementes melhoradas, e que distribui pelos pequenos e grandes produtores. Este ano nós fazemos experimentos com 90 variedades de soja. Este programa, junto com Pan Africa Soya Investigation Program, este plano para nossa farma buscar de ótimo variedades, soja, milho, gergelim e tudo, com a resistência de doenças e resistência de seca também. A African Century Bantama, localizada no distrito de Chimbunila, em Niassa, investiu mais de 5 milhões de dólares para a produção desta cultura, além de fornecer sementes melhoradas para os produtores locais. E aqui temos solos muito férteis, temos terras vastas, solos férteis. Então, as condições climáticas também são muito favoráveis. Então, temos tudo para poder realizar um projeto desse. Então, foi mesmo por isso que escolhemos aqui em Niassa. Temos um mercado vasto para nossos produtos. Quando falamos dos produtos comerciais, temos fornecido a empresas avicultores. Temos alguns clientes também que exportam o nosso produto para a Índia. Neste caso falamos da soja. Então 75% da nossa soja é exportada para a Índia.
Os grãos de soja são boas fontes de minerais, vitaminas, fibras e proteínas, mas também são usados como matéria-prima para a produção de diversos tipos de rações para produtores avícolas. Tal é o caso da empresa agropecuária e avícola Abílio Antunes em Manica e a Novos Horizontes, baseadas em Nampula, que completam parte da cadeia de valor da soja, produzindo rações para abastecer a produção de frangos. No lado de soja, compramos soja grau, compramos mais ou menos 4.000 toneladas de soja grau no ano passado, e este ano estamos a prever mais ou menos 5.000 toneladas de soja grau. Acima disso também estamos a comprar soja 47, que é soja processado. Realmente que isso estamos a comprar em Malawi, como aqui não temos possibilidades dentro do país, e compramos no ano passado mais ou menos 3.500 toneladas, e este ano estamos a ver mais ou menos 4.500 toneladas de soja 47. É muito variável a compra da soja, ano após ano, mas nós consumimos uma média entre 12 a 15 mil toneladas. Só que a verdadeira compra pode variar de ano para ano. A soja é o elemento proteico que nós usamos na ração, é o que nos dá a proteína, a principal proteína vegetal. Então a soja, ao ser comprada, ela depois é processada, onde depois do processamento nós temos, portanto, temos duas matérias-primas, uma que é o óleo e a segunda é o bagaço de soja. O bagaço de soja é usado nas rações, portanto para as aves, e o óleo também é usado nas rações, mas nós também comercializamos o óleo. Refira-se que a Feira Nacional do Agronegócio, que acontece no âmbito da primeira edição da Monsgro, nos dias 24 e 25, vai juntar diversos intervenientes das cadeias de valor do agronegócio, incluindo do setor avícola. Vamos olhar o mundo. Se fosse vivo, Nelson Mandela completaria hoje 101 anos de idade. Por ocasião da data, o secretário-geral das Nações Unidas destacou o papel do líder sul-africano na coesão social dos povos e pelo fim do racismo. De uma pequena aldeia do interior para o símbolo da luta contra o apartheid na África do Sul e o reconhecimento do mundo inteiro. Chama-se Nelson Rolihlahla Mandela e nasceu a 18 de julho de 1918. E se estivesse vivo, completaria 101 anos de idade. Em sua homenagem, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, publicou uma mensagem na qual descreve Nelson Mandela como um extraordinário defensor global da dignidade e igualdade e um dos líderes mais emblemáticos e inspiradores do nosso tempo. Foi por reconhecer a sua luta pela dignidade e igualdade que a Assembleia Geral das Nações Unidas decretou há uma década a sua data de nascimento, Dia Internacional de Nelson Mandela. Nesse dia, celebra-se a proteção dos direitos humanos, a igualdade entre raças e etnias, a resolução dos conflitos. António Guterres afirmou ainda que os apelos de Nelson Mandela pela coesão social e pelo fim do racismo são particularmente relevantes nos dias de hoje, uma vez que o discurso de ódio lança uma sombra crescente em todo o mundo. Para o Núcleo Negro para a Pesquisa e a Extensão da Universidade Estadual Paulista, Nelson Mandela foi o líder político mais importante do século XX, porque a sua liderança era de abrangência universal e uma referência política para todos os setores que lutavam contra a repressão política, econômica e social. Primeiro presidente da África do Sul livre e democrática, Nelson Mandela morreu em 2013, com 95 anos e 20 anos após receber o Prêmio Nobel da Paz. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 34 graus de máxima e 16 de mínima, 31 de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima, Inhambane 29 graus de máxima e 18 de mínima.
No centro do país, 31 de máxima para Tete, 18 de mínima, 26 graus de máxima no Chimoio e 12 de mínima. Na Beira teremos uma máxima de 28 graus e uma mínima de 16, 29 graus de máxima para Quilimane e 15 de mínima. Já no norte do país, 21 graus de máxima para Lixinga e 17 de mínima, 28 de máxima em Pemba e 19 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 18 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais, terceira e última parte do jornal dedicada ao desporto. Camarões, Cabo Verde e Ruanda são os adversários dos Mambas no grupo F da fase de qualificação ao CAN 2021, que terá lugar nos Camarões. Este foi o resultado do sorteio realizado esta quinta-feira na sede da CAF, no Cairo, Egito. O sorteio da Confederação Africana de Futebol realizado esta quinta-feira colocou os Camarões, Cabo Verde e Ruanda no caminho dos Mambas, no grupo F de qualificação ao CAN 2021. A seleção de Moçambique volta a encontrar Cabo Verde depois de terem estado juntos na fase de apuramento ao CAN 2015, que teve lugar na Guiné Equatorial. Além dos cabo-verdianos, os colossos africanos dos Camarões, também anfitriões da fase final do CAN 2021, fazem parte como cabeças de lista do grupo dos Mambas, que integra ainda o Ruanda, a teoricamente mais frágil do grupo F. Dos embates entre os Mambas e os seus adversários da fase de qualificação ao CAN 2021, destaque para uma vitória caseira e uma derrota fora de portas diante do Cabo Verde para a qualificação ao CAN 2015, para além de uma vitória no jogo amigável realizado em Portugal em 2017 por uma bola sem resposta. Diante dos Camarões, o maior destaque vai para a goleada sofrida no estádio da Machava em 1991 por 1-6 na fase de qualificação ao CAN 2000, além de uma derrota em 1986 na fase final do CAN por 3-0. Quanto ao Ruanda, os encontros de destaque vão para os dois jogos realizados na fase de qualificação ao CAN 2017, nos quais registrou-se uma derrota dos Mambas em Maputo e uma vitória do Combinado Nacional fora de portas, já com Abel Xavier no comando técnico. Os restantes grupos de qualificação ao CAN 2021 são Grupo A, Mali, Guiné, Namíbia e vencedor do jogo Libéria e Chad. Grupo B, Burkina Faso, Uganda, Malawi e vencedor do jogo Sudão do Sul e Seychelles. Grupo C, Gana, África do Sul, Sudão e vencedor do jogo Maurícias e São Tomé e Príncipe. Grupo D, República Democrática do Congo, Gabão, Angola e vencedor do jogo Djibouti e Gâmbia. Grupo E, Marrocos, Mauritânia, República Centro-Africana e Burundi. Grupo F, Camarões, Cabo Verde, Moçambique e Ruanda. Grupo G, Egito, Quênia, Togo e Comores. Grupo H, Argélia, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. Grupo I, Senegal, Congo, Guiné-Bissau e Eswatini. Grupo J, Tunísia, Líbia, Tanzânia e Guiné Equatorial. Grupo K, Costa do Marfim, Níger, Madagascar e Etiópia. Grupo L, Nigéria, Benin, Serra Leoa e Lesoto. Lembre-se que a fase de qualificação inicia em novembro deste ano. O Grupo Desportivo e Recreativo desta África, que milita no Campeonato Nacional, está a passar por uma crise financeira sem precedentes. Há 2 meses que os jogadores e equipa técnica não têm salários e a direção diz que o dinheiro que angaria da venda de bilhetes é insuficiente. O verdadeiro amor à camisola é vivido pelos jogadores do Testa África e equipa técnica que, mesmo sem salários há 2 meses, passeiam nos lugares de destaque no Moçambola. Há muito que o assunto de crise financeira do Testa África é gerido internamente, mas o clube decidiu, através do seu presidente, dar a cara e explicar que está à rasca e precisa de apoio. Nós estamos à procura de 4 empresas que cada uma dê 250 mil meticais por mês. Se 4 empresas derem-nos 250 mil meticais por mês, a gente faz 1 milhão de meticais, o que nos assegura o pagamento de salários. E isso nos dá tranquilidade, porque o resto das despesas nós conseguimos cobrir com aquilo
que são as receitas do campo da Swalp. Neste momento, o salário do clube é de aproximadamente 975 mil meticais por mês. Questionado se o valor de bilheteira não pode cobrir despesas de salário, uma vez que o campo da Swalp tem estado lotado de adeptos que pagam 200 meticais por bilhete para ingresso aos jogos, Michel Hussein respondeu. Tem circulado informações de que no campo da Swalp entram 5 mil pessoas a pagar 200 meticais. Nós gostaríamos que assim fosse, mas infelizmente essa não é a afluência e nem sequer é a capacidade real do campo da Swalp. A nossa afluência tem sido em alguns jogos de 2.000 pessoas, 2.200, 1.800, 1.600 e isto é que faz as receitas do clube. Mas quando a gente faz um jogo, nem todo o dinheiro da bilheteira é receita do clube. Nós temos de pagar a segurança, temos de pagar a alimentação da segurança, tem vários custos que são inerentes à própria organização do evento. A direção do clube congratula os atletas que dão o seu máximo, facto confirmado pelos resultados animadores que colocam atualmente o Testa África na segunda posição da tabela classificativa do Moçambola. Está tudo visto no jornal. Não perca dentro de instantes na grelha da STV a gala Vibra Toques e a informação retoma dentro de instantes na STV Notícias. Boa noite.